Olá, tudo bem? Eu sou Christian Hoffman e nesta aula falaremos um pouco sobre os termistores, os sensores de temperatura, sua forma construtiva, tipos, uso e aplicações. Os termistores são resistores termicamente sensíveis, cujas suas características exibem grandes mudanças na resistência, como uma pequena mudança da temperatura do corpo, devido à alteração na concentração de portadores de carga. Esta mudança da resistência com a temperatura pode resultar em um coeficiente negativo da resistência, onde a resistência diminui com o aumento da temperatura. Esse é o termistor NTC. Quando a resistência aumenta com o aumento da temperatura, o resultado é um coeficiente positivo da temperatura, sendo este o termistor PTC. A maioria dos metais tem um coeficiente positivo de temperatura. A gente pode analisar nesse gráfico ali da imagem, né, o comportamento do aumento e diminuição da temperatura, como interfere na resistência, né, do NTC e do PTC. Sobre a forma construtiva dos termistores, são utilizados misturas semicondutoras como magnésio, o níquel, cobalto, o cobre, ferro e o titânio. Os termistores são fabricados depositando-se uma pequena quantidade de pasta semicondutora, como citado acima, sobre fios de liga de platina. Posteriormente, as unidades são revestidas com epóxi para proteção e estabilização. A natureza do material do termistor possibilita que mudanças mínimas na temperatura do corpo gerem uma grande mudança na resistência medida. Esta relação é exponencial. Sobre aplicações dos termistores, temos, por exemplo, os termômetros. Um circuito básico de um termistor para a medida de temperatura pode ser mostrado na figura ao lado. Nesse diagrama, um termistor é conectado em série com uma fonte de tensão, com um medidor e um variac. Na temperatura ambiente, uma corrente fluirá através do termistor, segundo a lei de Ohm. Ao aumentarmos a temperatura, a corrente através do medidor aumentará, e calibrando a corrente através do medidor, em termos de temperatura, uma leitura direta pode ser feita. O variac pode ser útil em estabelecer a proteção e a calibração do circuito. Um termistor NTC pode ser aplicado num circuito de liga e desliga. Por exemplo, ao aumentar a temperatura, a resistência do termistor NTC cai, fazendo com que ele ative uma sirene ou um ventilador para refrigeração. Os termistores NTC também são utilizados para medir a temperatura do líquido de arrefecimento de um motor a combustão. É graças a um termistor que o eletroventilador do radiador é acionado apenas nos momentos certos e na velocidade certa. Quando o motor ainda está na fase fria, o sinal do termistor serve para a central eletrônica alterar a injeção de combustível, deixando a mistura mais rica, colaborando para que o motor atinja sua temperatura normal de funcionamento mais rapidamente. Os termistores NTC
Também são utilizados em coletores de admissão de motores de combustão interna para medir a temperatura do oxigênio que será misturado com o combustível. Quanto mais quente estiver o oxigênio, mais agitados e despertos estão os átomos, tornando a massa de ar menos densa por unidade de volume, fazendo com que a central eletrônica altere os parâmetros de injeção para compensar esta deficiência na alimentação de ar de motor.